Imaginem só vocês, um ator em ascensão que recebe o presente de interpretar um dos maiores personagens já criados. Personagem esse que mexe com a nossa imaginação, símbolo da justiça, poder, bondade e esperança. Qualquer um que interpretasse essa figura pensaria que depois disso sua carreira subisse para o alto e avante, como o próprio bordão do personagem diz. E se eu te disser que, ao contrário do que muitos pensavam, o fato de interpretar essa icônica figura trouxesse uma espécie de maldição, resultando em esquecimento, traição e morte? Hoje vamos falar nesse herói. Hoje vamos falar no Super-Homem, um dos personagens mais populares do mundo. De cara com o mistério. O Super-Homem é um dos personagens mais conhecidos das histórias em quadrinhos ou HQs. Criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, é publicado ininterruptamente desde então pela DC Comics, editora de HQs que detém sua propriedade. A figura do Homem de Aço e seu universo também está presente nos desenhos, filmes, séries, jogos de videogame e muito mais. Mas não é só de sucesso que a figura do Homem de Aço está associada. Dizem que todo ator que interpretou a imponente figura desse personagem sofreu algum tipo de maldição, seja em sua vida pessoal quanto profissional. O primeiro ator a ter a sua vida transformada pela suposta maldição do Super-Homem foi Kirk Allen. Kirk estreou uma série de 16 episódios para a TV em 1948. Em 1950, o ator recusou a fazer o filme Super-Homem e os Homens-Topeira, passando o papel a George Reeves. Dizem que a recusa do papel fez a carreira de Kirk Allen cair de maneira vertiginosa, sendo visto em participações bem pequenas em algumas séries e filmes, mas nada tão relevante quanto foi sua participação como Super-Homem. Um fato bastante interessante é que Kirk, em 1978, teve seu nome mais uma vez ligado ao Homem de Aço, mas dessa vez numa rápida participação como pai de Lois Lane no primeiro filme estreado por Christopher Reeve. Mas em meados dos anos 80, o ator foi diagnosticado com Alzheimer, morrendo anos depois, em 1999, aos 88 anos de idade. Outro ator a ter a sua vida mudada após atuar como Super-Homem foi Bud Collyer. Bud não necessariamente vestiu o traje do Homem de Aço, mas sim deu vida emprestando sua voz na série animada do personagem em 1941. Após isso, sua carreira se consolidou, mas isso até voltar a emprestar a sua voz ao super-herói em 1966, na série animada As Novas Aventuras do Super-Homem. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no caso de Bud, aconteceu. 3 anos depois de sua segunda participação como Homem de Aço, Bud infelizmente faleceu em decorrência de problemas no aparelho circulatório, aos 61 anos de idade. Outro caso envolvendo a tal maldição do Super-Homem foi com o ator George Reeves, substituto de Kirk Allen no papel do Homem de Aço. A morte do ator envolto de mistérios, pois nesse caso, George foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de sua própria casa. Todos na época diziam ter sido suicídio, pois após ter sido marcado pelo papel do Super-Homem, sua carreira depois disso caiu muito, abalando seu psicológico, fazendo o ator atentar contra a própria vida. Outra teoria
é que George Reeves foi morto após se envolver com a esposa do executivo da MGM, Ed Mannix. O caso de assassinato ganhou ainda mais força quando periciaram a arma do suposto suicídio e não encontraram as impressões digitais de Reeves. Curiosamente, a partir desse incidente, a maldição do super-homem foi criada. Até hoje, a morte de George ainda é um grande mistério, não descartando nenhuma hipótese ou possibilidade. O caso a seguir é um dos casos mais conhecidos, pois o ator em questão é o lendário Christopher Reeves. Considerado por muitos como o ator que melhor representou a figura do herói, Reeves deu vida ao personagem em 4 filmes para o cinema, de 1978 a 1987, e que para muitos fãs foi a era de ouro do popular personagem. Em meados dos anos 90, após alguns anos depois do 4º filme, Reeves sofreu um grave acidente quando estava andando a cavalo, fraturando violentamente a coluna e ficando tetraplégico. Foram 9 longos anos de luta de Reeves para se manter vivo sob essas condições, até que, infelizmente, no dia 14 de outubro de 2004, o ator morre de insuficiência cardíaca, deixando uma legião de fãs espalhadas pelo mundo. O próximo ator foi Dan Cain, que deu vida ao Super-Homem no seriado Lois e Clark, As Aventuras do Super-Homem. A série foi produzida pela ABC, tendo apenas 4 temporadas, que durou de 1993 a 1997. Apesar do relativo sucesso da série, o ator Dan Cain não conseguiu alavancar sua carreira depois disso, tendo apenas feito algumas participações em filmes e séries, mas nada tão importante ou relevante quanto seu papel como o Homem de Aço. O último ator a carregar o peso da suposta maldição desse icônico personagem foi Brandon Routh. O ator interpretou o super-herói para os cinemas no ano de 2006, no filme Super-Homem: O Retorno. Tendo morna recepção por parte da crítica e público, além de duramente criticado por sua atuação, Brandon foi desligado de uma eventual sequência. Depois disso, sua carreira não alavancou e a aparição do ator em filmes e séries era cada vez menos frequente. E você? Você mesmo! Acredita que realmente o peso de interpretar um personagem tão popular e icônico fez com que esses atores sofressem realmente uma espécie de maldição? Ou tudo não passa de uma enorme coincidência? Deixem suas opiniões aí nos comentários. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Isso ajuda aí muito no crescimento do canal. Grande abraço!